Então vamos lá, essa é a nossa aula 03 sobre o Máxima software, né, que nós estamos aí trabalhando. Na aula anterior nós vimos como usar o Máxima, né, na solução de alguns problemas de física do ensino médio, foram 4 problemas, e nesta aula nós vamos ver como usar o Máxima, né, aplicado na Física 1 da licenciatura em Física. Então aí a gente vai envolver derivadas, integrais e tudo mais. Então antes só uma revisão aqui de como, né, foram resolvidos os problemas na aula passada. Então, vamos lá. Então, na aula passada, né, pegar aqui, por exemplo, né, praticamente todos foram resolvidos usando o mesmo padrão, em que a gente entra, né, com os dados conhecidos, né, de um problema de física, como, por exemplo, esse problema 1 a gente tinha massa, altura, constante elástica e gravidade. Depois nós entramos com os grupos, né, de equações usados para resolver o problema. Aí já entra uma questão de modelagem, né, então a gente tem que entender o problema, interpretar ele, saber quais equações, quais leis da física estão envolvidos, saber como elas se relacionam, né, e montar as igualdades. Tendo os dados e tendo as igualdades, a gente já consegue jogar isso num comando bem importante do Máxima, que é o solve, né, usado para resolver equações, sistema de equações. E o solve, ele tem, né, aqui nós usamos ele da seguinte maneira: nós entramos com duas listas, né, dentro aqui de parênteses. Então, só para fazer aqui, olha, na primeira lista, né, separada por vírgula, a gente entra as equações, onde cada EQ1, EQ2, EQ3, eles são variáveis, porém são variáveis diferentes, né, porque são variáveis que carregam a equação inteira, tanto o lado esquerdo como o direito da igualdade. Então a equação inteira está dentro de EQ1 e eu forneço ela aqui na lista das minhas equações. Aí separado por vírgula, na outra lista nós temos as variáveis, que nesse problema aqui era o EA, EB e X. Então o Máxima ele resolve e dá um resultado. O resultado, né, só para lembrarmos aqui, aperta um Shift Enter, o resultado ele muitas vezes ele, né, inclusive ele dá, dependendo da equação, se tiver alguma, que nem aqui tem uma raiz quadrada, na hora que ele vai resolver, então ele passa a ter, né, ter que considerar aqui dois valores para x positivo e x negativo. E aí ele cria, né, dentro de uma lista de soluções, duas listas internas. Então o resultado do solve vai ser uma lista grande, né, geralmente, e dentro dessa lista nós podemos ter uma lista para cada solução possível do agrupamento de equações, né, ou do sistema de equações que nós fornecemos a ele. Então assim, e aí dentro dessa lista, certo? Cada item não é o resultado da variável, é uma igualdade, é uma expressão. Então se nós olharmos aqui, ó, nós temos EA igual a 196 sobre 25, então isso daqui, né, é um dos itens da solução. EB e X aqui, cada um desses é um item da solução. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é encontrar uma forma desses resultados aqui, né, serem atribuídos somente ao lado direito da equação aqui, por exemplo, ó, só o 196 sobre 25 ser atribuído a uma variável que eu posso usar de forma isolada, a um EA isoladamente, porque aqui, depois que eu tenho esse problema, né, depois que eu escrevi ele aqui, se eu ver quem é, deixa eu colocar mais aqui em cima, então, quem é, vai entrar no cursor horizontal, né, para entrar comando. Então se eu perguntar para ele quem é EA, que era uma dos itens da solução ali, ele vai dizer que EA é ainda EA, ele não tem nenhum valor atribuído a ele. Então como é que a gente faz para, né, EA receber? Aí eu mostrei para vocês que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar uma forma, né, no final aqui, de ir pegando, né, esse aqui foi um pouco complexo na última aula, então por isso que eu estou repetindo agora. Então de ir pegando na array os itens. Então, por exemplo, se eu quero da solução, olha, eu quero na solução esse primeiro parênteses aqui, ó, ok? Então eu tenho que colocar no final, entre parênteses, o número 1. Então vamos fazer um teste aqui. No final, eu venho aqui,
número 1, certo? Então eu vejo que o meu EA, deixa eu ver se ele tem um QAll lá em cima, deixa eu dar um Ctrl R aqui, é Ctrl Shift Enter, né? Ele, ó, veja que agora quem é meu EA? Igual, né, se eu coloquei esse 1 aqui no final, ele vai pegar da solução do solve só o item, a lista 1, né, dentro da lista maior. Mas se eu quero pegar agora só dentro dessa lista aqui, o próximo item 1, então eu tenho que colocar mais uma vez aqui, parênteses 1. Aí dá um Shift Enter, vou dar um ponto Shift Enter aqui, porque ele está guardando, né, o resultado anterior. E aí, certo? Então aqui a gente tem agora que EA é igual àquela expressão lá. Aí temos um problema também. A gente não quer que EA, né? Opa, aqui não é igual, desculpa, aqui é 2 pontos, né? Porque a gente está fazendo uma atribuição. Vamos de novo, né? Ctrl Shift Enter. Está resolvendo. Ó, agora eu pergunto para ele, né? Quem é EA? Então vamos colocar aqui. Quem é EA? Ele tá. O EA, certo? É a igualdade. Aí quando tem uma igualdade, aí vem mais um comando, né? Em cima do outro comando. Quando tem uma igualdade, ela sempre vai ter o lado esquerdo no sinal de igual. Por exemplo, nesse caso aqui o lado esquerdo é EA. E o lado direito, né, vai ser o número que a gente tem ali, 196 divididos por 25. Se eu quero pegar agora o lado esquerdo apenas dessa igualdade, a gente tem que colocar tudo aquilo que a gente tem lá em cima em um comando, entre parênteses. Se eu quero o lado esquerdo, eu vou colocar assim, LHS. O que é o LHS? Left Hand Side. Pegar o lado, né, da igualdade, o lado esquerdo, de left. Ou eu posso escrever RHS, que é Right Hand Side, né? Então é isso que eu vou fazer aqui agora, ó, só para terminar. Então, se eu quero o lado direito da igualdade, RHS, ele abre um parênteses aqui para mim, né? Eu tiro, Ctrl Shift Enter, esperar ele resolver. Aí, então quem é meu EA? Agora sim, meu EA é só a fração. Inclusive, né, para não fazer confusão, eu posso colocar aqui um cifrão, que daí ele não mostra, vai mostrar só o resultado EA. Inclusive, se eu quiser que esse EA seja um valor numérico, eu posso usar o float, né, que é o mais comum. Então agora estou fazendo comandos sobre comandos aqui, né? Então veja que, então se eu colocar o float, aí deixa eu dar um Ctrl Shift Enter, vamos ver aqui, cadê meu EA? 7, né, 84. Então veja que do solve, lá no final eu coloquei para ele pegar a lista 1, dentro da lista 1 o item 1, por isso que ficou duas vezes o número 1 ali. E aí eu usei o RHS para ele dentro dessa lista. Ele vai, e cada item é uma igualdade, né, uma expressão. E aí eu mando ele pegar apenas o lado direito da igualdade, certo? E a partir do lado direito da igualdade eu coloco um float para que ele resolva, né, essa fração aqui. Inclusive não é o ideal. O ideal é a fração é muito mais precisa do que o número decimal, certo? Que a gente pode ter um número, né, com casos decimais infinitos aí, dependendo da divisão. Mas que é um tópico mais avançado, né, assim, em termos de organização dos resultados. Tem uma outra maneira de fazer isso, que nós vamos ver agora, né? Bom, então neste caso, gente, o objetivo aqui, né, é a gente fazer um mapeamento que a gente chama dos resultados nas variáveis. Então, por exemplo, assim, quando a gente está resolvendo aqui
o solve, ele dá uma lista, e essa lista, né, ela não atribui diretamente as três variáveis aqui. Isso aqui é uma coisa mais, que nem eu falei para vocês, se não entender essa parte não precisa se preocupar. Né, mais técnica um pouquinho, mas o que a gente pode fazer, né, quem tiver interesse, é usando essa função map, que ela é muito útil, né, em várias programações, porque ela consegue, por exemplo, mapear deixa eu só apagar aqui, mapear uma lista em outra lista, passando por algum processo nesse, né, tratando esses dados ou fazendo alguma operação com esse comando, né, que é o map. Ele é uma função de alta ordem, né, tem no JavaScript, tem em várias outras linguagens. Então, só para exemplificar aqui, de forma rápida, né, aqui eu já estou ensinando uma coisa que tem a ver com muito mais com programação do que física computacional e máxima. Então, quando a gente tem uma lista, vou chamar de lista 1, certo? Só para vocês entenderem. E aí, essa lista, eu tenho alguns valores. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E aí, olha que legal, a gente pode criar aqui uma função de x, por exemplo. F de x. Quando é função, eu não uso dois pontos, não uso not igual, eu uso dois pontos e igual. Então, x ao quadrado. Uma função bem simples. Aí eu quero fazer um map. Eu quero gerar uma lista L2, né, em que ela recebe uma nova lista, onde ela é né, criada a partir da lista 1, mas processando cada item da lista 1 na função f de x. Então, nesse comando map, primeiro a gente coloca a função f, não precisa colocar entre parênteses o parênteses aqui com x, certo? Com o parâmetro, né? Então é f, e aqui eu coloco L1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar cada item de L1 e jogar no operador F e retornar uma lista nova. Então ele fez lá já para mim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem a operação, a função f de x, que é x ao quadrado, e a nova lista é 1, 4, 9, 16, 25. E aí, né, a gente pode, por exemplo, ter uma lista aqui que é para onde que a gente tem que guardar os resultados, por exemplo. R2, vamos supor que eu vou guardar esses resultados nas variáveis A, B, C, D, A, B, C, D, E, certo? Como é que eu faço agora, né, para que veja que ele criou, né, e quando eu faço essa atribuição aqui com apenas dois pontos, vamos jogar aqui no R2 aqui, ó. O que ele faz? Antes, R2 eram essas 5 variáveis aqui, porque foi atribuído através desses dois pontos. Agora R2 ele foi substituído, que é o seu valor anterior, para o novo valor, que são os dados, mas eu não quero isso. Eu quero que esses valores novos aqui, né, caiam, certo? Sejam cada uma dessas variáveis. Então a gente pode usar assim, ó, quando a gente não quer que ele crie uma nova lista, a gente pode usar essa forma de símbolo aqui do máxima, que é dois pontos seguidos um do outro. Isso aqui é quase, né, não vi assim muito em outros lugares isso. Deixa eu só ver aqui que ele deu um erro. Acho que era. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Era o keywall. Gente, como esse keywall ele, né? E agora vou ver quem que é R2. Certo? Veja que o R2. Então, o keywall é muito importante, gente. Muitos dos erros aí é por falta desse keywall. Aí foi até bom essa parada aí para nós vermos essas questões, porque eu sempre esqueço que tem coisas para cima, olha. E isso acaba influenciando. Então veja que o R2, né, ele continua sendo A, B, C, D, E, certo? Mas agora, se eu analisar o A, a gente vai ver que ele é 1 mesmo. Se ele é o B, ele é o 4. Então o que ele fez aqui? Usando o map, certo? Nós atribuímos cada item do novo
map aqui, que rodou dentro do fx no R2. Mas enfim, né, tá meio complicado aqui, deixa eu mostrar para vocês por que eu estou explicando isso. Né? É por causa desse comando aqui que ele é bem interessante. Ó. Esse comando aqui, né, ele aproveita, né, o resultado do solve. Então todo solve ele tem um resultado em que ele me dá essas igualdades com as variáveis que eu não tenho, certo? E do outro lado, o resultado, né, da solução. Então, por exemplo, assim, nesse problema aqui, quer ver? Vamos voltar lá no problema que a gente estava trabalhando anteriormente. Aqui, ó. Nesse problema nós temos, vamos apagar aqui, vamos voltar como estava. Então vamos ver o resultado do solve de novo, com EA, EB e EX, certo? Vamos jogar isso aqui num S de soluções. Shift Enter. Então veja que o meu EA, EB e EX são esses dois itens. Vamos ignorar aqui a parte negativa. Vamos colocar aqui então para ele pegar só a parte da resposta para x positivo. O item 1. Pronto. Agora, o meu EA não é esse número, então como é que eu faço para ser isso? Aí a gente faz o map. O que vai fazer esse map? Deixa eu tentar explicar aqui. Ó. De um lado, né, a gente vai pegar todos os itens de S, só que somente o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo, LHS, DS. Para cada item desse, vai receber map o lado direito da igualdade aqui. Então, vai ser o RHS DS. É sempre esse padrão aí, né? A gente não precisa se preocupar muito. E é só isso. Então, o que ele fez aqui? Você tinha uma lista, certo? Ó, você tem uma lista. Dentro dessa lista aqui você tem igualdades. Por exemplo, EA igual a, né, 196 sobre 25. EB igual a 196 sobre 25. Deixa eu só arrumar aqui. E EC, não, e x, né? Opa, não estava olhando lá. X igual a 7 raiz de 2 sobre 25. Então, o que a gente faz? O lado direito desse map aqui é RHS. Então, ele vai extrair, né, uma array. E, ó, vamos fazer por partes aqui para vocês entenderem certinho. Esse primeiro comando aqui, ele vai extrair de S o lado esquerdo. E o segundo comando aqui, map-rhs, vai extrair o lado direito. Então, vou dar um Shift Enter. Agora ele já não... Ctrl Shift Enter, né? Então, ó. Isso. Então, a primeira saída aqui, essa saída aqui é o S. O que faz o map-lhs S? Ele vai pegar o lado esquerdo de cada item da igualdade. O que faz o RHS aqui? Ele vai pegar o lado direito de cada item da igualdade. E o que faz esse comando aqui? Ele vai pegar cada item, né, que a gente criou aqui na linha de cima na linha que só tem as variáveis. Então, no final das contas, gente, né, só para resumir aqui, certo? Isso aqui até não é nem abordado tanto nos livros, né? É mais uma questão assim, que eu senti necessidade de entender aí com o tempo. Ctrl Shift Enter. É para que depois que você faz isso, né, essa linha simples aqui, ó, você joga o solve, certo? Pega o item com a solução que você deseja. Joga num S. E faz esse comandinho aqui com dois maps, que ele é bem abstrato. Tá bem complicadinho mesmo. E aí, deixa eu só ver aqui, provavelmente igual. Aí você vai ter que cada variável... o que eu fiz aqui? Solve... Deixa eu ver lá. Ctrl Shift Enter. Aí, agora cada variável do meu problema, sim, vai estar carregada nela
o valor que ela vale mesmo. Então, gente, aqui, né, você dá um Ctrl Shift Enter, como dei agora, o EA, ele vai mostrar só o resultado. Uma coisa que é importante é agrupar essas equações aqui e tudo mais. Mas a ideia é basicamente essa. Professor, né, vou dizer bem a verdade para vocês, né, aqui já é uma questão um pouco mais técnica. Então vamos lá para a física, né, para a aplicação do máxima em física de primeiro ano. Então vamos lá, então. Deixa eu só arrumar aqui. Então, antes, né, de partirmos aí, vou apagar todo esse conteúdo, Ctrl Edit, Ctrl A seleciona tudo, né, Ctrl A, e apaguei. Então vamos começar lá, fazer como é que a gente faz para abrir um texto, Ctrl 2, vamos começar aqui com cinemática, em uma dimensão por enquanto. Comando input cell. Aí. Então na cinemática de uma dimensão, quando a gente vai estudar, é muito comum a gente iniciarmos ali pelo estudo, né, das propriedades, do movimento dos corpos, onde a gente tem, né, algumas equações que são bem tradicionais aí da física, né? Mas entre elas, então quando a gente estuda aí, só colocar aqui, né, na cinemática, trocar a cor. Então veja bem, esse curso aqui ele é preparado para quem já teve uma introdução sobre esse conhecimento, né? Então eu posso ir um pouco mais rápido aqui, né? Então na cinemática em uma dimensão, por exemplo, a equação mais usada lá é a equação do movimento com aceleração constante. Então seria a equação x de t igual a x0 mais v0t mais meio de a t ao quadrado. Então essa equação aqui, certo? Ela é uma função, né? Uma função horária da posição, onde t é a nossa variável, x0 é a posição inicial, v0 é a velocidade inicial e a é a aceleração. Então essa equação a gente tem algumas maneiras, né, de escrever ela lá no máximo. Então, e algumas maneiras também de substituir nos valores, né, para tentar encontrar, né, valores de x para um dado tempo. Então nós podemos escrever, por exemplo, né, x ou x de t, tanto faz, x, e aí a gente vai escrever aqui como x recebe uma expressão. Então é o jeito mais simples, né, de escrever isso. Então x recebe x0 mais v0 que multiplica t mais meio, a gente vai pôr aqui entre parênteses, que multiplica a t ao quadrado, certo? Então tá aí a nossa equação, já está na memória, né, para o valor para a variável x. Se eu quero resolver essa equação para uma dada variável, um comando que é bem importante no máxima, né, é o subst, né, de substituir, onde a gente coloca as variáveis. Então tem um comando, eu vou até escrever aqui, né, que ele é bem importante, que é o subst, certo? Ele vem de substituir, onde a gente coloca aqui algumas igualdades, né, algumas expressões, por exemplo, x0 igual a 3, v0 igual a 2, a igual a 5, vai passando valores aqui separados por vírgula, certo? E aí no final a gente coloca, né, em quem que é para ele fazer essa substituição. Então se é para fazer, no nosso caso, lá em x. Então isso na prática, né, vamos ver como que fica. Então, deixa eu só mudar aqui. Aí. Então, subst. Aí eu posso colocar, por exemplo, sei lá, começar com x0 ali. x0, geralmente é 0, né? Mas vamos colocar aqui x0 igual a 2. Então quer dizer que eu tenho um corpo em movimento com aceleração constante que parte da posição 2. E eu quero que ele resolva essa expressão para mim, ou que ele substitua 2 no lugar de x0
em x. Então vamos ver o que acontece. Shift Enter. Então ele substituiu aqui, ó. Veja que eu não tenho mais o x0, né? Deixa eu ver o que ele fez aqui. Não sei porque que ele... Agora que eu percebi aqui, né, que ele sumiu o koala. Sabe por quê, gente? Porque eu apaguei todo o arquivo, né? E essa lição aqui a gente, né, em vez de eu pegar um arquivo novo, é o famoso que, ó, é bom que ele sempre apareça aí, né? Como um problema. Porque daí a gente sempre está revisando aí a importância do keywall, certo? Eu não preciso que ele apareça, né? Então tá aí, keywall. O bom também, para você usar só Shift Enter, né, para ir organizando melhor, é colocar todas as equações que são do mesmo, que você quer que resolva no mesmo comando, né, com Shift Enter, certo? Senão você tem que ficar dando Ctrl, Shift, Enter, né? Ó. Então aqui eu tenho já... ele resolveu, né, o substitut, ó, x0 igual a 2, ele já substituiu aqui embaixo, certo? Veja que ele deixou o número para frente. Eu posso substituir, né, quantas variáveis eu quiser, então eu posso substituir aqui, por exemplo, o v0, posso fazer v0 igual a 10, certo? Aí dou um Shift Enter, veja que ele está substituindo. Então, deixa eu só ver aqui. Ah tá, aqui eu tenho que pôr numa lista, né? Para que dê certo. Aí, então a lista das substituições em qual variável. Veja que agora ele já tem aqui no lugar de x0 ele colocou 2, no lugar do v0 ele colocou 10. Só que a vantagem de usar o comando substitut é que, né, o x ele continua tendo toda a expressão dele guardada. Então ele fica preservado, né, a sua função. Então a gente pode trabalhar bastante. Será que eu posso continuar aqui substituindo? Ó? Agora eu vou substituir o A. Vamos supor que A é igual a 9.8. Shift Enter. Olha lá, ó. Ele já substituiu aqui. 9,8 dividido por 2, 4,9. Então ele está dando na saída número 2. Então a gente tem aqui a saída número 1. Eu posso até pôr 1. Depois que eu confirmo uma saída e essa saída não tem problema nenhum e eu não vou mais mexer na entrada, a gente costuma tirar o ponto e vírgula e colocar um cifrão, né? Ele economiza. Isso aqui ficou as últimas tentativas, então vamos lá. Shift Enter. E eu posso fazer mais substituição ainda. Posso substituir o T. Então T igual a, sei lá, daqui 4 segundos, por exemplo, né? Então ele já substituiu aqui, ó, 120 está calculado. Então a gente pode ter várias expressões. E, né, para uma dada expressão qualquer, a gente coloca o substitut, vai substituindo os valores que não estão definidos na expressão e ele dá o resultado para a gente. Então, se você substituir aqui x0 igual a 2, velocidade inicial igual a 10 e aceleração igual a 9,8 na função horário da posição, né, você vai obter 120,4. Então essa é uma maneira mais simples que tem, né? Eu poderia ter também aqui uma equação para velocidade e substituindo valores também. Então se eu, por exemplo, colocar aqui V recebe, né, V0 mais A que multiplica T, ponto e vírgula. Então se eu der um Shift Enter, eu tenho que criar um novo substitut, certo? Deixa eu só tirar esse X que está sobrando. Substitut. Parênteses, uma lista de valores, aí pode ser os mesmos ou diferentes, né? Então, V0 e igual a 10, A igual a 9,8. 9,8, né, sistema americano, em V agora, certo? Então, Shift Enter. Veja que eu não coloquei o T, então é por isso que não terminou de substituir ali, né? Então T vou colocar igual ali também, igual a 4. Shift Enter. Então ele resolveu para nós o valor da expressão V. Só que ele não é que ele resolveu, ele só substituiu, né, numa única linha, temporariamente, sem afetar e sem mudar o valor da memória. Então eu posso fazer isso, eu posso colocar aqui e resolver para outros valores, por exemplo, 2. Então aqui ele está resolvendo para x, ó, com outros valores, certo? Então é uma forma bem tranquila, né? A gente pode usar isso para várias expressões. Deixa eu fazer um teste aqui.
Essa aqui é uma dúvida minha. Se não tem como eu colocar aqui que eu quero que ele substitua aqueles valores nas duas expressões ao mesmo tempo ali, ó. Isso aqui eu nunca fiz, vamos ver o que acontece. Aí nós aprendemos juntos, né? Shift Enter, ele resolve, né? Ele considera, então, você pode fazer, eu tento sempre, isso é um pouco tem a ver com a minha preocupação em refatorar, né? Refatorar é você diminuir as linhas de forma bem simplificada, né? É você deixar sempre de forma mais econômica teu código, né? Sem muita linhas repetidas com mesmas ações e tal. Então veja que ele fez aquelas substituições em x. Ó, eu posso esconder aqui no resultado dessa equação do v. Então isso aqui tem inúmeras utilidades, né, gente? Então ele já resolveu para nós, substituindo os dados, tanto em x quanto em v. Então vocês conseguem imaginar o quanta coisa é possível fazer com o máximo dessa maneira. Mas vamos ver agora outra forma, né, que a gente tem para criar a equação x. Não x recebe diretamente a expressão. Vamos lá. Então, não vou esquecer agora, né, que while, já que a gente vai começar a fazer coisas usando as mesmas variáveis. Certo? Vou colocar aqui um cifrão. Outra forma é a gente criar função no máximo. Então, a gente digita a equação lá, em vez de usar dois pontos, a gente coloca dois pontos igual. Toda vez que a gente coloca dois pontos igual, a gente está dizendo para o máximo que isso aqui é uma função que, né, na qual x depende de t, certo? Então a gente multiplica aqui, né, mais meio, podia copiar e colar, né, mas vamos digitar aqui, vezes a vezes t ao quadrado. Então agora nesse caso aqui, se eu der um Shift Enter, olha, ele monta a equação, né, e ela tem uma funcionalidade diferente do caso anterior lá, que a gente pode calcular agora o valor de x para t, ou substituir o valor de t diretamente na função, igual a gente faz na mão aí. Então x de 3, né? X para t valendo 3 vai ser igual àquilo ali. É claro que eu não passei o valor de x0, nem o valor de v0, nem o valor de a. E aí a gente pode usar uma combinação do que a gente acabou de ver lá com o subst, né, com o que a gente está vendo aqui. Então posso fazer assim, ó, substitua, inicia comando, uma lista das coisas que eu quero que ele substitua. Então sempre quando falar lista, né, colchetes, x0 igual a 10, itens separados por vírgula, v0 igual a 2, vírgula, e o t eu não vou precisar colocar, porque o t ele já está dentro da função. Então o a igual a 9,8. Aí esse comando subst, eu preciso fechar o parênteses, certo? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, faltou uma vírgula, então né, se você esquecer uma vírgula aqui, ele já dá um problema. Então essa estrutura, né, que a gente tem na programação, ela deve ser sempre muito respeitada. Ele não é que nem o Google lá, você quis dizer, né, então acho que já tem programas que fazem isso, mas o máximo aqui ele é tradicional, ele ter né, qualquer falta de ponto e vírgula ou qualquer parênteses, qualquer coisa que você esquecer ali, ele vai te dar uma mensagem de erro. Então no início são muito constantes essas mensagens de erro. Então veja que eu fiz a substituição ali, né, e ele calculou de forma tranquila. Veja que o subst, né, ele não cria x0 igual a 10, nem v0 igual a 2, nem a igual a 9,8. Ele faz isso só uma vez, né, dentro do comando, para te dar um resultado, né, para uso geral aí, mas ele não trava x0 igual a 10. Tanto que se eu colocar aqui quem é x0, deixa eu colocar nessa mesma linha aqui, ó. Quem é x0? Mostra para mim. X0 não é ninguém. Ou seja, x0 é uma variável indefinida ainda. Ela não tem valor. Mas eu posso, né, por exemplo, colocar um valor pré-definido para ela, né, aqui antes, para usar. Né? Então recebe 5. Então x0 é uma constante de valor igual a 5. Shift Enter. E mesmo passando aqui depois o subst, né, parece um pouco simples, mas só para mostrar para vocês que o x0 ele não é afetado pelo comando de substituição aqui, certo? Ele continua valendo 5. Então ele atravessa, né, porque ele está na memória como 5 e aqui na substituição é uma coisa interna. É como se fosse né, poderia quase comprar um escopo aí né, com as outras linguagens de programação aí. Então ele fica
internamente ali. Bom, então, né, eu acho que não sei se tem mais alguma coisa nesse sentido. Existem algumas situações, né, em que que a gente trabalha com cinemática 2D, né, ou né, vetorial. A gente não vai trabalhar só com X, vai trabalhar com X e Y. Então vamos ver isso agora. Bom, então vamos só arrumar aqui. Como é que seria na cinemática em duas dimensões, né? Então, vamos lá. Cinemática. Ou, né, como é que a gente trabalha com... Qual que seria uma das alternativas para trabalharmos com vetores no Maxima? Então, assim, tem, né, outras alternativas, mas uma das mais utilizadas aí, se a gente tem um vetor, a gente usa a lista mesmo. Então, se eu tenho lá um vetor posição, certo? Ele tem um valor de 2, né, i mais 4j, certo? Como é que a gente faz para criar isso aqui no máximo, né? Então isso aqui é bem importante também. Vamos só pôr aqui o al para não cometermos, né, o erro comum aí. Então assim, eu posso fazer assim, ó, x recebe, aí eu abro uma lista, 2,4, certo? Muito fácil, né? Então vamos chamar isso aqui de x1, certo? Shift Enter, né? Então a gente pode criar listas e ele tem várias operações aí que nos permite trabalhar com listas, desde soma, multiplicação por número inteiro. A gente pode criar aí, né, a decomposição dos vetores diretamente dentro dos itens A e B ali. E, né, então só a questão assim de produtos vetoriais, a gente vai ter que usar uma forma diferente para fazer, mas né, produto escalar e algumas coisas mais básicas aí dá para fazer usando lista mesmo. Até montar uma cinemática básica aí também a gente consegue, né, fazendo isso com uma lista. Então, por exemplo, né, se eu criar aqui um x2, vamos multiplicar x1 por uma constante primeiro, né? Então vamos chamar aqui A, uma constante C, que vale 3. E na linha de baixo vamos fazer assim uma conta aí, né, que é C. E será que ele vai fazer C vezes x1? Então vamos ver. Ele criou um novo vetor. Eu vou chamar de vetor, apesar que é uma lista, né? Mas a gente interpreta como vetor. E agora eu tenho aqui x2, ó. Se eu colocar para olhar, x2 é aquele 6 e 12. Nós podemos fazer somas também. Então eu posso criar aqui um x3, que recebe a soma de x1 mais x2. Então deu lá. Veja que o x2 é 6, mais o 2 do x1 é 8, dei 12, mais o 4, 16. Então ela faz soma, subtração, né, as contas básicas aí. Podemos tentar uma multiplicação também, certo? Então aqui ele vai fazer, deixa eu só fazer a multiplicação simples assim, ó. 2, 3, vai ficar mais fácil de entender, ó. 4, como é que ele faz a multiplicação aqui? 5. Então estou multiplicando dois vetores, né, pela nossa forma de interpretar aqui. Então ele vai fazer como se fosse ele não vai fazer distributiva, né? Ele vai multiplicar só x com x e y com y, ou só os primeiros itens, né, de cada lista, com os segundos itens de cada lista. Então essa é a forma dele fazer o produto. E aí, gente, com isso, né, a gente consegue montar, por exemplo, alguns vetores posição, vetores, por exemplo, assim, vamos supor que tem a posição x, 2 pontos, sei lá, o x igual a 4 e 8. Aí, então quer dizer que a coordenada inicial dele é 4 em x e 8 em y. Vamos supor que ele tem uma velocidade, e essa velocidade eu tenho uma forma já, né, fiz lá a decomposição dos vetores, ela tem um vetor de módulo 10, que multiplica suas componentes. Então a gente sabe que a componente em x é um cosseno, né, de algum ângulo, certo? E em y é o seno
de um ângulo. Só que nós temos que colocar o ângulo ali. Só estou mostrando para vocês de forma simplificada. Aí. Esse ângulo, né, a gente tem que colocar aqui em radianos. Então, se eu colocar colocar ele em graus, né, em deg, se eu colocar aqui, ele tem um ângulo com eixo x de 30. Opa, no look aqui está desligado. Deixa eu ver. Um ângulo de 30 graus. Então a gente tem que fazer um ajuste, né, para transformar para radianos. Então como é que a gente faz? 30 graus, a gente vai fazer 30 vezes π dividido por 180. Lembrar que eu não preciso fazer 3.14 aqui, certo? 3.14, né? A gente, para puxar o π com o máximo de casas decimais que o Máxima tem guardado na memória dele aí, a gente usa um %π. Então, toda vez que eu escrevo %π, né? Tá, deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Quem é o %π? Já volto aqui. Ó, %π mostra quem é. Então, ele até mostrou como π mesmo ali, ó, tá vendo? Então deixa eu dar um float para ver se ele abre esse cara aqui. Ele abriu ali 3,14, 15, 9, né? E assim por diante. Mas ele, enquanto ele está fazendo a conta algébrica lá, como ele é um software simbólico, né? Ele não vai substituir o π pelo seu valor, certo? Então, deixa eu só arrumar aqui. Então ele garante usar muitas casas decimais, provavelmente mais do que está mostrando aqui, bem mais. Então eu posso fazer aqui, diviso por 180, e aqui vamos supor que o ângulo é 45, que multiplica π sobre 180. Né? Isso aqui não uma conversãozinha básica. Eu posso salvar, então tá aí. Veja que ele já ajusta para a gente, né, os valores, porque mas mantém na forma de raiz, né? Ele nunca fecha os cálculos em forma numérica. Então, para quê? Para garantir a maior precisão possível nos cálculos. Então, essa é uma vantagem também do Máxima. Esse %π vezes dividido por 180, né, a gente pode colocar ele numa variável, já que a gente pode usar bastante. Então, eu posso dar um nome aqui de, sei lá, chamar de grau, né? Ou alguma coisa assim, graus, sei lá, ou só de GR. Aí fica a critério a gosto do freguês aí, né? Então eu vou multiplicar aqui por GR, que é a nossa conversãozinha aí para graus. Claro que vai dar... Opa, aqui eu não apaguei o %π sobre 180, então ficou como se fosse 2 vezes. Pronto. Então tá aí, tem um vetor x, que tem uma coordenada de posição, né? E um vetor v, que eu escrevi um pouco diferente aqui, onde ele tem um módulo de 10, aí se eu quiser eu posso, né, abrir aqui seus componentes. Na verdade seus componentes estão aqui, né, ele já abriu pra gente. X igual a 5 raiz de 3 e y igual a 5 raiz de 2. Se eu, né, tiver interesse em ver esse valor aqui, vou só reforçar aqui com float, ele vai mostrar ali com as casas decimais possíveis para isso. Bom, então aí a gente pode, né, pensar agora, se a gente tem o x e temos o v, a gente pode ter um y e não um v, um vx. Então eu posso, por exemplo, agora montar um vetor, né, um pouco mais completo, onde se eu tenho um valor para x0, eu posso ter a coordenada x0, eu posso ter um V0 também, certo? E a gente vai montando, né, a nossa cinemática aí 2D. Então V0 também vai, velocidade inicial, ela também vai ter dois valores, então posso usar esse aqui mesmo que já está aqui, ó, x0 e V0, certo? Para ficar mais certo aí. E agora a gente pode tentar, né, escrever as nossas equações em duas dimensões daí. Então aí a gente tem que, né, na verdade aqui que dx, na verdade eu estou usando x para posição, ele tem tanto o valor de x ali, que é 4, né, como o valor de y, que é 8, certo? Bom, então aqui, né, a gente tem o x0 e o v0, e a gente pode montar a nossa equação para x usando esses valores aí agora. Olha só que legal.
Então vai ficar x, né, que recebe aqueles dois valores ali. Então vai ficar x, dois pontos, que recebe x0 mais v0 vezes t mais meio vezes a vezes t ao quadrado, certo? Então ele criou aí o nosso, né, vetor posição. Então esse vetor posição aqui ele engloba tanto em duas dimensões, né? Para ficar mais igual aos livros, né? Também com mudança aqui eu vou pôr um R, pronto. Então eu criei aqui o vetor R de posição, certo? Fica mais, né, coerente até no ponto de vista assim, da leitura, né? Porque quando eu falo x0 a gente lembra só da posição x, mas esse x0 ele engloba tanto o x quanto o y. E aí, né? A minha equação agora está aqui, ó, o meu R. Então ele tem o AT ao quadrado sobre 2, aí ele tem um V0T, certo? Veja que ele tem esse lado aqui, né, ele já montou aqui pra gente, tem que interpretar um pouquinho. Ó. Esse daqui, como eles são na cinemática, né, o movimento em X é independente do movimento em Y, a gente pode até, né, criar aqui algumas coisas diferentes, mas por enquanto assim, né, porque eu posso zerar a componente em, às vezes a gente, nem numa queda livre, a componente em X é zero, por exemplo, certo? E ele tem somente a componente em Y. Então agora eu vou, vamos supor que ele foi lançado para cima com uma velocidade de 10, certo? Então tá aqui, ó. Ah, tá. Aí precisa da aceleração, né? A gente tem que criar um vetor para ela também. Então, vamos lá. A, dois pontos. Em X a aceleração é 0. Em Y, 9,8. Negativo. Aí. Então, nós temos uma equação aqui. Veja que em X ela não sai do lugar, né? Porque 4, coordenada, né, em X, em 8, certo? E aí, ela, né, eu posso agora fazer alguns cálculos, né, fazendo substituir para alguns tempos ali. Então deixa eu só explicar o que está acontecendo aqui, fazer um desenho aqui, né, porque essa foi surgindo a ideia à medida que a gente foi criando aqui durante a explicação. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho se a gente criar um eixo de coordenadas, deixa eu ver se ele vai fazer aqui retinho. X. Vai ter um jeito dele fazer mais retinho isso aqui. Não. Não está transformando. Geralmente ele transforma isso aqui em retinho, né? Tá, vamos lá. Então a gente tem aqui X e Y. E aí aqui a gente tem aqui 1, 2, 3, então coordenada 4 em X. Daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Y. Então essa daqui, quem é? Esse aqui é meu R0, certo? Que ele vai ter a coordenada 4 e 8. E aí tem uma velocidade inicial. Veja que a nossa velocidade inicial aqui eu coloquei para cima, então tem um vetor aqui, né? De módulo 10, que é a velocidade V0, certo? O R0 seria um vetor daqui até lá, né? Que é a posição inicial. E aí, a partir do momento que o t vai aumentando, né, ele vai provavelmente diminuindo como ele tem a velocidade inicial, ele vai continuar indo para cima, né, mas a velocidade vai começar a cair. E a gente pode usar o substitute, certo? Para fazer isso. Ó, substitute, deixa só. Substitute. Ok, t igual a daqui 10 segundos em R. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então ele deu a nova coordenada. Veja que em X, como não tem velocidade inicial em X e nem aceleração em X, o X0, que é 4, continua 4. Mas o T, ó, que vai influenciar aqui
em y, ele vai dar aqui o valor y. Então ele já subiu e já desceu bastante em 10 segundos. Certo? Se eu colocar em 2, olha, ele está na posição 8,3. Em 1 segundo, ele vai um pouco para cima, porque ele tem uma velocidade inicial. Né? Então ele sobe, certo? Sobe, depois desce. Então esse aqui está para o 1, ok? Dá para fazer loops, né? Dá para programar loops para ele ir calculando, dá para fazer gráfico, fazer animação. Isso aí a gente vai ver na sequência. Ok? Então vamos lá, né, para a próxima parte agora. Então, gente, agora nós podemos ver, né, antes de resolvermos alguns problemas de física, né, agora acho que uma coisa importante é nós entendermos como é que funcionam as derivadas e as integrais, né? Porque quando a gente trabalha com movimentos na física, a gente tem algumas definições aí. Então, por exemplo, assim, a gente tem a posição definida como derivada do tempo, né? Então você tem lá que, quer dizer, você tem a posição em função do tempo, e quando você vai obter a velocidade, você tem que v de t é igual, opa, não vai caber aqui, deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Aí. A velocidade vai ser v de t, que é igual a derivada de x de t. E a aceleração, ela vai ser definida como a de t, vai ser igual a derivada segunda da posição, ou derivada da velocidade, né, do tempo. O mesmo vale, né, se a gente for integrando. Então, por exemplo, nós podemos definir aqui, deixa eu ver, se tem espaço aqui. Então, por exemplo, né, a x de t, né, a gente pode definir como, x de t, será que vai caber nesse espaço? Deixa eu empurrar um pouquinho mais. Ó. X de t vai ser igual a integral de v de t, né? E v de t vai ser igual a integral de a de t. Então vamos ver como é que seria isso aqui no Máxima, né? Uma forma mais simples aqui, antes de, né, resolvermos alguns problemas. Então vou colocar aqui um QAL, né, para não ter problema com os variáveis anteriores. Deixa eu dar um Enter aqui. Então vamos criar uma função, por exemplo, vamos derivar primeiro ou integrar? Né? Vamos derivar primeiro. Então a função x de t, vamos usar a equação da cinemática mesmo, igual a v0 mais x0 mais v0 que multiplica t mais meio que multiplica a que multiplica t ao quadrado, certo? Então tem a nossa equação aí da função horária da posição. Então para a gente achar ali a derivada, né, a gente pode fazer assim, ó, diff é o comando para derivadas, faça a derivada de x de t para a variável t. Então isso aí já vai, né, calcular para nós aquela equação que a gente sempre está acostumado a lidar, né, p0 mais at, certo? Se eu, né, quiser derivar duas vezes, certo? Que se eu derivar a posição uma vez, eu obtenho a velocidade. Se eu derivar duas, eu simplesmente coloco aqui, ó, derivada segunda, eu coloco mais um item ali nos parâmetros, né, do diff. Então ele, veja só que deu certinho, né? Ele achou o a, certo? Que é duas derivadas. Agora vamos ver como é que seria, né? Deixa eu colocar aqui, ó, as duas linhas aqui, a primeira, que é a derivada primeira, o 1 aqui é opcional, né? Ele é o valor padrão. Então ele já calculou. Então esse daqui, eu posso dizer assim, V receba isso, certo? E A, né, receba o resultado disso. Porém, ele fica na sua forma, né? V0 mais AT. Aí eu posso fazer algum substitut, né? Posso trabalhar
certo? De algumas maneiras aí para aproveitar esse cálculo. Substitua, deixa eu ver aqui, V0 igual a 2, A igual a 3, no nosso V criado ali 2 linhas para cima, certo? Shift Enter, ele já substituiu lá, ó, 3T mais 2. Então a gente pode, né, deixa eu ver se ele funcionaria aqui como, pegando como função de T, tem um QAll, né? Aí, então V de T. Veja que quando a gente joga o resultado do diff numa função, o máximo, a tendência dele é sempre deixar o mais simbólico possível. Veja que ele não deixa na forma resolvida. Tem um jeito de forçar ele abrir algumas contas, resolver, né, a gente tinha que fazer um eval ali, tentar sair do simbólico para algo a mais, que é usando 2 vezes o apóstrofo. Tomar cuidado que não é, né, nem agudo, né, o acento de agudo, nem outros acentos, e nem o aspas, certo? Se abrir aspas aqui, inclusive, ele já mostra como um erro. Então é apóstrofa. Aí, deixa eu ver se ele vai... ele não vai abrir aqui não. Ele vai ficar como simbólico, né, enquanto for possível para ele. Depois eu vou dar uma olhada como é que realmente faz isso. Mas enfim, essa é a ideia básica aí. E agora vamos fazer a mesma coisa, só que integrando, né, só para a gente... Eu já volto nessa questão ali de atribuir uma função. Vamos voltar aqui. Deixar como está. Aí. E agora, vamos fazer a mesma coisa, só que para, né, integral. Então é kill, vamos dar um QAll. Vamos começar agora, a gente começa, para integrar, a gente começa numa aceleração, né? Então a gente já pode, como a aceleração ela é bem simples, né? Ela é uma equação, é uma constante, é A. Então eu já vou dar um integrate, integre a aceleração, né, em função do tempo, ok? Né, em relação ao tempo. Então ele já fez, veja que, deixa eu tirar o QAll aqui. Quando eu integro, né, ele achou ali AT, certo? E esse AT, veja que ele não coloca a constante de integração. Eu posso até criar como é que fala, né, uma variável aqui para guardar ele, ou alguma coisa assim, né? Mas ele não considera ali por conta, né? Ele não considera ali seria bem interessante ele considerar ali a constante colocado mais C ali para mostrar, né, como que fica, certo? Vendo? Eu posso colocar um range aqui, quer ver? Ó, posso colocar assim, integre, né, fazer uma integral definida de, sei lá, de 10 a 20, certo? Aí ele calcula e já ajusta ali para mim. Então, eu vou deixar assim por enquanto. E agora, olha só, eu vou integrar de novo esse resultado. Então eu vou salvar isso aqui como na velocidade, certo? Vou dar um integrate. Deixa eu só ver aqui. Então nós vamos dar aqui um integrate de V em função de T. Ele calculou. Mas veja que ele sempre esquece a constante. Então eu sei que o V, né, eu posso até acrescentar aqui, ó, mais C aqui. Vamos ver se vai dar certo isso. E daí dá certo. Então eu coloquei lá V mais C. E quando a gente integra aqui, faz a integral de V, a gente está obtendo x. Então já vamos colocar em x. Só não vamos esquecer aqui de colocar um mais C. Então, né, ele está... Só que daí aqui, né, a primeira integral, a primeira constante da integral de V aqui é V0. E a outra aqui é x0. Então veja que ele funciona, né? Bonitinho. Ele faz tanto a derivada, você pode fazer numa sequência de derivada, ele também pode fazer uma sequência de integrais aí. Certo, gente? Então acho que a gente vai parar por aqui, né? Aí na próxima aula eu aplico essas ideias aí em alguns problemas de Física 1. Eu achei que hoje vai ficar muito longa a nossa aula. Então até a próxima, pessoal. Hoje, só para completar aqui, né? Hoje eu resolvi fazer uma aula antes, né, da gente ir direto para os problemas de Física 1 aí do Halley, do Sears, para tentar dar uma visão geral antes, né, de como que funciona.
Então na próxima a gente faz uma coisa um pouco mais aplicada. Obrigado para quem assistiu.